né? Então, todas as aulas, o link está ali disponível. A diferença, às vezes, é que quem entra pelo computador é só clicar direto, quem entra pelo celular, né, tem que clicar na postagem para aparecer o link, né? Só isso, mas o link está sempre ali. Mel conectando agora, Cássio também conectando agora. Boa noite aos dois aí. Estão conectando agora. A Mel e o Cássio. Boa noite. Boa noite. Muito bem, vamos dando início ao nosso conteúdo da aula de hoje, então. Hoje é a nossa aula 8, né? O conteúdo da nossa aula 8, Thalissa. Thalissa conectando agora, boa noite. Vinícius Salmoria também conectando. Boa noite aos dois que entraram agora, então, Thalissa e Vinícius. Muito bem, a gente estava comentando então que hoje é a nossa aula 8, né? Aula 8 em termos de conteúdo, a última, né? Em termos de conteúdo. Então, a partir dessa aula de hoje, né? Não tem conteúdo novo. Que a gente vai ter na quinta-feira que vem, né? É uma retomada aí de conteúdos da aula 1 a 8. Então, a gente vai ter uma parte ao vivo e depois vai ter atividades, né? Que compreendem aí esses elementos, né? Da aula 1 a 8. Depois, lá na terça-feira que vem, dia 17, a nossa revisão preparatória para a prova. É uma revisão um pouquinho diferente, né? Tem uma quantidade um pouco menor de conteúdo, porque ela é focalizada em preparar vocês para a prova, e a gente tem atividades também, né? Referentes à prova, que acontece no dia 19, né? Então, vamos dar início aqui falando do nosso calendário, como sempre, né? Em todas as aulas, a gente relembra esse calendário, justamente para não ter, né, dúvidas aí, né? Então, desde a primeira aula, né, o primeiro conteúdo que a gente viu foi o contrato pedagógico. Na primeira aula, foi a primeira coisa que a gente viu. Depois, nas outras aulas, a gente foi reforçando, né? Inclusive, tem um vídeo gravado, né, do contrato pedagógico, apresentando o calendário, as datas aí, né, das nossas aulas, os nossos compromissos com atividades avaliativas, seja no Moodle, né, com as atividades avaliativas 1, 2, 3, 4, seja no Classroom, com o nosso trabalho disciplinar, que tem que entregar até o dia 17, seja com a prova final, né, lá no dia 19. Então, esses compromissos sempre foram tratados em cada aula, então hoje não vai ser diferente. Boa noite, Isaac. Boa noite, Wagner. Então, gente, hoje, 10/11, aula 8. Dia 12, nós vamos ter uma retomada aí de conteúdos da aula 1 a 8, com aula ao vivo sobre isso, e depois atividades, exercícios desse conteúdo, mesmo formato de todas as outras aulas anteriores. No dia 17, uma revisão final preparatória aí para a nossa prova, tá? Ela tem um pouquinho menos de conteúdo, mais focada no conteúdo específico de prova, preparando vocês para isso. Vai ter atividades também relacionados a esse conteúdo que a gente vai ver no dia 17. No dia 17 é o último prazo para entrega do trabalho disciplinar, tá? Algumas pessoas já entregaram. O trabalho disciplinar ele entrega ali no Classroom, né? Vai lá na barra atividades no Classroom, procura o tópico lá, trabalho disciplinar, clica nele, vai ter um arquivo ali no formato Google Docs, né? Cada aluno tem seu, tem que clicar no arquivo, colocar no cabeçalho lá seu nome, né? Nome do professor, a data, desenvolver o trabalho conforme se pede, né? Nossa disciplina de produção de materiais aí. Desde a aula 4, lá desde o dia 27/10, a gente já tem já conteúdo, né, suficiente aí para fazer o trabalho. O trabalho pede o método PEPS, né, e pede cálculo de ponto de pedido. Então, desde lá da aula 4, você já tem condições de fazer. Claro, quiser relembrar, reassiste a aula 4. Mais especificamente, né, só o conteúdo do método PEPS ou ponto de pedido. Aí tem lá o canal do professor no YouTube, né, com esses vídeos específicos, né, só de método PEPS ou só de ponto de pedido, ou então tem um vídeo, né, específico do trabalho disciplinar que fala dos dois métodos, tá? Inclusive postei aí no mural do Classroom, né, semana passada, se não me engano, depois no início dessa semana, semana passada, umas 2 vezes esse link para vocês, tá?
Então fiquem atentos, deem uma olhada, se precisarem eu reenvio o link aí com informações do trabalho disciplinar. No dia 19, aí não tem aula, né? Dia 19 é o último dia, acontece o quê? Só a prova, né? Então às 19 horas vocês vão chegar ali no Classroom, vão pegar as instruções, boa noite Monique, conectando agora, vocês vão pegar as instruções de prova no Classroom, ali no dia 19, junto às instruções vai ter a senha da prova, né? Bom, então, primeira coisa no dia 19, acessar o Classroom, ler as instruções, pegar o código, senha da prova. Aí vai lá no Moodle, no ead.qi.edu.br, né? Abaixo das 4 avaliativas da N1, todas elas valem 1 ponto, né? Vai aparecer lá atividade, avaliativa final, prova N2, né? Vale 9 pontos. Vocês vão clicar ali, ela vai pedir a senha, vocês vão colocar a senha que pegaram então no Classroom. São 10 questões, né? Objetivas, questões de teoria e questões de cálculo. Tá? Sobre aí as questões de cálculo, inclusive tem vários vídeos ali no canal também, né? Especificamente só daqueles cálculos, né? Se vocês quiserem rever só cálculo, tem lá um vídeo sobre estoque máximo, um vídeo sobre estoque mínimo, um vídeo sobre ponto de pedido, um outro vídeo lá sobre o lote econômico de compra, enfim, tem vídeos separados, específicos, né? Só sobre os cálculos, caso queiram assistir novamente. Sobre as nossas atividades avaliativas no Classroom, tá? Atividade avaliativa 1 ponto, já fechou. Atividade avaliativa 2, 1 ponto, também já fechou. Atividade avaliativa 3, 1 ponto, fecha hoje, né? 10/11 às 23h59. Então, pelo que eu tinha visto, a maioria já tinha feito, mas tinha gente ainda, né, da turma que ainda não fez essa avaliativa, né? Então não perca o prazo, fecha hoje às 23h59. Depois de fechar, o sistema não permite mais a realização, tá? A atividade avaliativa 4 encerra dia 17, né? Terça-feira que vem, tá? Então até recomendo que façam com antecedência também essa atividade avaliativa 4, tá? Tem muita gente que não fez o trabalho disciplinar ainda, e aí aproveita o final de semana, né? Para focar no trabalho disciplinar, fazer, entregar antes do prazo, né? Então, ainda tem 2 avaliativas, 1 ponto cada uma no Moodle, ead.qi.edu.br. Uma fecha hoje, às 23h59, a outra fecha terça-feira que vem, 17/11, também às 23h59, tá? Luana Aguirre conectando, boa noite, Luana. Trabalho disciplinar, também, né? Não esqueçam. Trabalho disciplinar pode fazer em dupla? Pode fazer em trio? Pode. Se quiserem debater em grupo, pode debater em grupo. Mas a entrega é individual, cada um entrega o seu trabalho, tá? Porque a nota é individual, portanto, né? Pessoal, antes da gente dar início aí à aula 8, que é a teoria das restrições, alguém tem alguma dúvida sobre o processo avaliativo, trabalho, prova, atividades avaliativas no Moodle? Não. Não? Tranquilo? Tá. Então, tudo combinado, tudo certo, né? Então, vamos começar o conteúdo da nossa aula de hoje. Nosso conteúdo de hoje é a teoria das restrições. Vocês vão perceber que ela traz muitos pontos de contato, alguma similaridade em alguns aspectos com a nossa aula anterior, né? Nós vimos anteriormente o sistema Toyota de produção, né? Nós vimos o modelo Toyota de produção. A teoria das restrições, no decorrer do conteúdo aqui, vocês vão ver que algumas coisas guardam, então, esses pontos de contato, tá? Mas é uma outra teoria, né? O sistema Toyota, modelo Toyota de produção, surgiu ali no Japão pós-guerra, década de 50, né? Já a teoria das restrições, ela surge, né, mais ou menos 30 anos depois, ali, pela década de 80, tá? Então, o princípio da teoria das restrições, ele focaliza o aumento da lucratividade. Então, para a teoria das restrições, essa é a meta da empresa, de qualquer organização, essa é a meta. Aumentar a lucratividade, aí se utilizando, né, dos meios de gestão da produção, os meios adequados para isso, né? Boa noite, Jonathan. Jonathan Salgado conectando agora.
Então, usando os meios adequados, lidando, é claro, né, com as restrições. Então, um outro elemento importante que surge e é profundamente estudado, né, dentro da teoria das restrições, é a questão da restrição. O que é uma restrição? Nós sabemos que todos os recursos são escassos, limitados. Né? A empresa não tem todas as horas necessárias, né, para fazer tudo aquilo que ela queria. O dia tem 24 horas. Boa noite, Ingrid, conectando agora. Então, o recurso-tempo é limitado. Recursos humanos, né, número de pessoas, trabalhadores que a empresa pode contratar, também tem uma limitação. Né? A matéria-prima que ela pode adquirir, né, a capacidade produtiva das máquinas, equipamentos, o espaço é tudo limitado. Né? Todas essas, então, são alguns exemplos de restrições. Tá? Então, se a empresa, a organização não tivesse essas restrições, os ganhos dela, né, não teriam limite. Né? Seriam, então, considerados infinitos. Tá? E nesse sentido, a teoria das restrições busca o aumento da lucratividade, lidando com as restrições, buscando minimizar essas restrições ou até mesmo, em alguma medida, eliminar restrições. Tá? Ingrid também está dando boa noite ali pelo chat. Boa noite, Ingrid. Então, o que é uma restrição, um conceito, né? Qualquer coisa, numa organização, numa empresa, impede ou limita o movimento dessa organização em direção aos seus objetivos. Né? Um dos principais objetivos, como a gente viu, é o ganho, é o lucro, é a lucratividade. Então, tudo aquilo que impedir a empresa de obter mais lucro, mais lucratividade, mais ganho, é uma restrição. Tá? E nesse aspecto, a gente tem duas classificações de restrições, dois tipos básicos de restrições. As restrições físicas e as restrições não físicas. Tá? As restrições físicas estão relacionadas, então, a tudo aquilo que é tangível, né? De alguma forma, né? Dentro da organização, né? Que é físico. Né? As máquinas, os equipamentos, veículos, instalações, os sistemas utilizados pela empresa. Todos eles têm algum tipo de restrição, de limitação. Né? Então, as máquinas têm um certo valor nominal de produtividade, ela consegue fazer tantas peças por hora, e aquilo é o limite dela, é uma restrição física. Né? Os equipamentos também, né? O número de equipamentos que a empresa consegue ter dentro do seu espaço físico também é um número limitado. Os veículos que a empresa utiliza, né, para escoamento da produção, movimentação dos materiais. Né? Tiffany conectando agora. Boa noite, Tiffany. Agora, as restrições não físicas. Então, as restrições não físicas. Boa noite, Camila. Camila conectando agora. Então, as restrições não físicas, né, pode ser a demanda para um produto ou um procedimento corporativo. Mas um exemplo clássico aí, né, de restrição não física é a alimentação, ou a limitação, melhor dizendo, né, em termos de conhecimento, inteligência corporativa. Né? A gente sabe que a capacidade de resolver problemas, né, de criar soluções, de gerar inovação, criatividade, está diretamente ligada a o quão, né, criativo é o grupo que atua naquela organização, nos mais diferentes níveis organizacionais. Né? Então, essa capacidade ela também tem um limite. Né? Isso é o tipo de restrição não física. Tá? Bom, a sua origem, né? A origem da teoria das restrições, utiliza essa sigla, né? TOC. Ela foi formulada pelo físico Eliyahu Goldratt na década de 80 nos Estados Unidos. No entanto, ela foi conhecida, né, pelo público com a publicação do livro A Meta. Esse livro foi publicado em 1984. Tá? Então, nessa obra, né, do Goldratt, o autor, né, a pessoa que formulou a teoria das restrições, ele coloca que o ponto-alvo da empresa é ganhar dinheiro, é obter lucratividade. E a obtenção desse lucro que vai se implementar, então, todo o processo de gestão, né, com uma mentalidade, né, dessa busca constante pela lucratividade, pelo lucro. Vejam que a visão aqui, né,
e a gente já vai abordar isso logo em seguida, né? Não é aumentar a lucratividade, os ganhos da empresa, necessariamente fazendo cortes de gastos, né? Mas principalmente no ganho, na lucratividade. Tá? Então nós temos, na ótica tradicional, a busca pela otimização de todas as partes da produção, foco no aumento da eficiência local. Então, se focaliza, né, as partes e busca-se a melhoria em cada parte, setor, departamento, máquina, enfim. Na ótica da teoria das restrições, busca-se um balanceamento da produção, foco na identificação e eliminação de restrições do sistema como um todo. Tá? Então, essa temática, né, balanceamento da produção, tem aquele ponto de contato que a gente falou, né, com a teoria que a gente viu antes, né, com o sistema tático de produção que a gente viu na aula 7. O que dizia lá, né, no sistema tático de produção? Boa noite, Alice. O que dizia no sistema tático de produção? Né? Tinha dois pilares, o Just-in-Time e o Jidoka. No Just-in-Time a gente tinha lá um aspecto chamado Tact-Time, produção contínua, fluxo contínuo. Né? Para que ocorra esse balanceamento, né, não ocorram perdas e paradas, né, ou distanciamento de capacidade produtiva entre uma etapa e outra, precisa ter esse ritmo, esse balanceamento, essa sincronia no processo. É isso que busca a ótica da teoria das restrições. Tá? Obviamente, buscando eliminar, identificar as restrições do sistema. Ou seja, sempre que a gente atua nas restrições do sistema, nós melhoramos o sistema como um todo de forma equilibrada e equalizada. Então, dois elementos, conceitos aí. Um a gente acabou de ver, né, restrição, o outro que precisa ser visto é gargalo, né, o significado, né, desse termo gargalo. O que quer dizer? A restrição é uma limitação do sistema como um todo, né? O desempenho do sistema, então, fica restrito, limitando a capacidade da empresa de atingir a sua meta, ou seja, o lucro. Bianca conectando agora. Boa noite, Bianca. Gargalo é o recurso em que a demanda é igual ou maior que a capacidade de atender essa demanda. Então vamos dar um exemplo prático aqui, né? O que seria um gargalo em uma organização? Então, aquele recurso em que a sua capacidade é igual ou inferior, né, à quantidade demandada, ou seja, a demanda é maior do que a capacidade da máquina. O que vai acontecer? Né? Tem uma máquina que produz, por exemplo, um processo ou uma célula de produção que produz lá 50 peças por hora. Se a minha demanda é de 100 peças por hora, o que significa? Ali eu tenho um gargalo, um afunilamento, né? Pegar a imagem do gargalo, realmente é isso, né? Tem um afunilamento em que limita a passagem dos elementos da produção, exatamente isso, né? Então, chegando 100 peças, a máquina faz só 50 por hora. Então, não adianta chegar a 100 se a máquina só faz 50 por hora. Ela só vai liberar 50 por hora, né? Então, a demanda, né, que está chegando na máquina é maior do que ela é capaz. Igualmente, né, gargalo também é quando a demanda é exatamente igual à capacidade máxima do equipamento. Então, o equipamento, por exemplo, produz 50 e eu estou demandando 50 dele. Qualquer problema que acontecer, né, a gente vai ter um problema ali, uma restrição. Né? Por isso, então, é chamado gargalo. Quando a demanda, aquilo que é solicitado, que aquele processo, máquina, equipamento produza, né, ele é igual ou maior que a capacidade desse recurso. Tá? Esse recurso pode ser a máquina, pode ser uma pessoa que trabalha com aquele processo, pode ser uma célula de trabalho, uma linha de produção em específico, que, ao chegar ali, né, se limita o processo produtivo. Então, gargalo é um recurso dentro do processo, limitando as atividades. Restrição é o desempenho do sistema todo, né, que impede que a empresa atinja o seu objetivo central, né, que é o lucro, ou seja, restringe a capacidade de ganho da empresa. Tá? Essa é a diferença, então, de restrição e gargalo. Gargalo com relação ao sistema como um todo, a restrição sistema como um todo, gargalo um recurso específico. Tá?
Bom, não se limita só a esses conceitos, né? De produção, produtividade, equalização do processo produtivo, né? Lidar com as restrições que podem ser físicas ou não físicas, aumentar a capacidade de produção do gargalo, por exemplo, para aumentar a capacidade de produtividade de ganho da empresa, né? Mas a teoria das restrições, ela também propõe uma alteração na visão contábil. Então, a teoria das restrições, ela tem guarda uma relação direta, né, com a contabilidade da empresa, da organização, tá? Na visão tradicional, a gente tem a contabilidade dos custos, o mundo dos custos. Na teoria das restrições, nós temos a contabilidade de ganhos ou o mundo dos ganhos. Então, a meta da empresa, na teoria das restrições, é gerar lucro e não cortar custos, como ocorre na contabilidade tradicional. Como assim? Na contabilidade tradicional, o que se busca? Reduzir o valor lá que a gente está negociando com o nosso fornecedor, diminuir o número de funcionários, reduzir a necessidade de compra de matéria-prima, reduzir a quantidade de horas de trabalho, reduzir o consumo de papel, de água, de energia elétrica, reduzir o tempo que as máquinas ficam ligadas, porque reduzindo os custos, eu tenho ganho em margem de lucro. A visão da teoria das restrições é que não necessariamente a empresa está existe, né, na verdade, com esse pensamento de cortar custos. Ela deve existir com o pensamento de gerar lucros, ou seja, existe um custo bom conectado ao aumento de alguns tipos de custos. Por exemplo, se eu tenho mais produção, porque eu tenho mais pedido, significa que eu vou trabalhar mais horas, talvez eu tenha que contratar mais pessoas, ou fazer hora extra, ou eu tenha que deixar os equipamentos, uma quantidade de horas ligado, né, maior, e aí eu vou ter um maior consumo de energia, a depender também do maior consumo de água. Então eu vou ter custos que estão ligados ao aumento da capacidade produtiva, por exemplo, que vai gerar mais lucro e mais ganho. Então a visão da teoria das restrições é: se está gerando lucro, é custo bom. Não que não haja controle de custos aqui, é claro, né? Ou seja, é bom aqueles custos que crescem junto com o crescimento, na proporcionalidade do crescimento do lucro, tá? Na contabilidade tradicional, né, às vezes não é assim, né? Vamos colocar um equipamento novo, né, para aumentar a produtividade, isso vai, então, melhorar a produção. Mas o equipamento novo tem um custo, né? E esse custo é muito elevado e a gente não tem recursos para fazer isso agora. Corte de custos, né? Mesmo que esse equipamento venha a gerar uma capacidade produtiva maior e um ganho maior, né? Então a visão é de custos, tá? Na tradicional. Na TOC, o que seria? A gente vai melhorar esse processo, esse equipamento aqui vai trazer um ganho de produtividade, produzindo mais, a gente tem mais produto para colocar no mercado e vender mais, né? Portanto, gera mais receita. A teoria da TOC, essa é uma visão positiva e que é buscada, né, na teoria das restrições, tá? Só para colocar, então, essa diferença aí. Teoria das restrições, então, usa a metodologia ou a visão da contabilidade dos ganhos. Tá? Jéssica conectando agora. Boa noite, Jéssica. Pessoal, aqui sobre essa diferença, né, da contabilidade dos custos, na visão tradicional, e a contabilidade dos ganhos, da visão da teoria das restrições. Ficou tranquilo para vocês? Gostariam de perguntar alguma coisa? Nadinha por enquanto. Nada, tranquilo. O Jonathan Feder conectando agora, boa noite. Muito bem, gente. Ali sobre os conceitos de restrição e gargalo, também que a gente viu antes, tranquilo também, nenhuma dúvida. Muito bem, se vocês não têm dúvida, a gente segue adiante. A internet tá lenta, acho que eu... Deu para te ouvir, Denis, deu para te ouvir. Não, senhora, isso que eu cheguei atrasado, mas deu para entender a lógica ali. Tá, legal, Denis.
Pessoal, assim como o Denis fez agora, vocês podem a qualquer momento, qualquer um de vocês também abrir o microfone para fazer perguntas e dúvidas, tá? Quem não queira abrir o microfone para perguntar ao vivo também pode enviar a pergunta pelo chat aqui, né? Clica ali no chat, no Google Meet e faz ali a sua pergunta, a sua dúvida, tá? Muito bem, vamos então seguindo adiante. Então, quadro comparativo, né? Entre a contabilidade de ganhos, o mundo dos ganhos, teoria das restrições, e a contabilidade dos custos, o mundo dos custos, a visão tradicional, tá? Então, contabilidade dos ganhos, o foco no aumento do ganho, da lucratividade da empresa. Na contabilidade tradicional de custos, o foco é na redução dos custos. A empresa persegue e busca isso. Na contabilidade dos ganhos, então, a empresa foca no aumento da lucratividade, mesmo que haja um aumento atrelado a esse aumento da lucratividade, né? Possibilidade de melhoria contínua na contabilidade de ganhos. Isso aqui já demonstra a diferença que existe, né, entre os dois modelos. Vocês vão lembrar que melhoria contínua também é um ponto de contato da teoria das restrições com o sistema Toyota de produção. Vocês vão lembrar da aula 7 que a gente viu lá, né, no Jidoka, né, a gente viu o Kaizen, da filosofia japonesa, a melhoria contínua, né? Na teoria das restrições também tem essa busca pela melhoria contínua. Então a contabilidade dos ganhos, ela possibilita essa melhoria contínua. Ou seja, se eu preciso melhorar necessariamente, né, eu vou precisar fazer investimento. Né, eu preciso melhorar a capacidade de um processo, de uma máquina. Né, eu preciso treinar as pessoas, eu preciso gerar conhecimento, eu preciso desenvolver, né, custear, às vezes, estudo dos indivíduos para aumentar a capacidade intelectual do grupo, né, e eliminar uma restrição não física, por exemplo, na área do conhecimento. E a contabilidade dos ganhos me permite isso, né, uma visão de ganho, ou seja, eu vou investir, ter um custo, mas eu vou ter uma melhoria atrelada a esse custo, que vai ampliar a nossa capacidade de ganho no médio e longo prazo, por exemplo. Né? Já na contabilidade de custos, né, essa possibilidade fica limitada, né, ou não possibilita isso. Por quê? Qual a visão? A gente vai gastar com treinamento, isso é custo, né? Então, a gente não vamos gastar, porque se a gente não gastar, vai sobrar mais. Né? Vai ter uma margem de lucro maior. Impede, né? Cria uma restrição para a empresa, tá? Essa questão da contabilidade do custo, eliminar e cortar custos, né? Sem uma maior engenharia econômica por trás, vai fazer com que essa empresa crie limitações para ela mesma. Né? Ela não vai comprar uma máquina que vai melhorar a produtividade, porque é custo. Não vai treinar as pessoas, desenvolver as pessoas, porque representa custo. Né? E aí ela começa a criar situações que impedem que ela mesma cresça. Né? Nós temos também na contabilidade de ganhos o aumento da lucratividade, como resultado da eliminação da restrição, investir, né, no conhecimento, treinamento das pessoas. Eliminei uma restrição, as pessoas são mais capazes, trazem mais resultado, mais ganho, mais lucratividade. Teve um custo? Teve, no treinamento das pessoas. Né? A empresa adquiriu um novo equipamento, né, um equipamento que gera mais produtividade. Né? Teve um custo na aquisição do equipamento? Teve, mas a partir dali a empresa eliminou ou reduziu uma restrição. Ela tem capacidade de ofertar mais para o mercado e, portanto, mais ganho, mais lucratividade. Na contabilidade de custos, né? Boa noite, Richelle. Na contabilidade de custos, né, esses custos precisam ser reduzidos nessa mentalidade, então vai impedir que a empresa tenha esses ganhos, né? Sendo que essa mentalidade, né, da redução dos custos, ela chega a um ponto, né, limite. A empresa não vai conseguir ter custo zero, né? Ela não consegue crescer desse jeito. Já na contabilidade dos ganhos, não, né? Então, eu amplio a capacidade da empresa, aumento o custo, mas aumenta a minha capacidade de crescimento, contabilidade de ganhos. Tá? Então, essa visão, né, que a gente está vendo também traz, né, para muitas empresas, né, aquela realidade. Né? A empresa não cresce, não consegue crescer, está anos estagnada, mentalidade de contabilidade de custos. Tá? Então, tem que mudar a chave, virar a chave, né, para contabilidade de ganhos. Né? Ou seja, aquela história, né? Não quero gastar 5, né, mas estou perdendo de ganhar 50. Né? Qual é a mentalidade?
Contabilidade de custo. Seguro 5, não gasto de jeito nenhum, né? Não quero gastar aqueles 5. Contabilidade de ganhos. Vamos gastar os 50, porque gastando 50 a gente vai ganhar mais 500. Né? Claro, tudo devidamente calculado, previsto, pensado, planejado. Né? Não é não é custo pelo custo, né? Que a gente vai gastar, enfim, não. Calculado, né? A gente calcula quanto vai ter de custo, calcula quanto é que vai ter de lucro, vê a diferença e vê se vale a pena esse investimento, né? Então, a teoria das restrições é uma teoria com método, tá? Não é uma teoria que, não, a gente vai, né, gastar independente de quanto de custo está sendo gerado. Não, esse custo é calculado, devidamente pensado, tá? Na visão, então, da contabilidade dos ganhos, a empresa é criada, né? A empresa não foi criada para cortar custos, mas para gerar lucro. Na contabilidade do custo, né, a empresa trabalha para reduzir os custos e não para gerar lucro, né? É o chamado tiro no pé, né? A contabilidade de custos, tá? É uma visão já ultrapassada, né? Uma visão que perdurava ali até a década de 80, quando surgiu a teoria das restrições, muitas empresas, né, conseguiram virar essa chave e crescer, expandir, né, no mercado, tá? Claro que existe ainda essa mentalidade no mercado, existe. Por isso tem empresa que não cresce, né? Por isso tem empresa que não desenvolve, né? Não só por essa, mas por outros aspectos também, né? Mas esse é um dos aspectos que dificulta, né, o crescimento das empresas. Bom, 2 indicadores auxiliares para o alcance da meta. A meta é gerar ganho, lucro. Então, um dos indicadores da teoria das restrições, importante, é o lucro líquido. Então, a gente já conhece um pouco desse conceito aí de lucro líquido, porque lá no primeiro ciclo, vocês fizeram contabilidade, aí viram lá balanço patrimonial e viram DRE, né? O último elemento lá do DRE é o lucro líquido do exercício, né? Então esse conceito a gente já tem em mente, né? Então a empresa tem a receita operacional bruta, que é o dinheiro das vendas, que entra, é a primeira conta lá no DRE, né? O ROB, e depois vem vindo, né? As despesas, custos, gastos, impostos, até chegar ao lucro líquido do exercício. Então, um dos indicadores para a teoria das restrições é o lucro líquido. Por quê? Controlar o ganho, né? Essa lucratividade está aumentando, não está aumentando, qual a relação, né, entre o custo e o lucro obtido para a teoria das restrições. Claro, também o retorno sobre o investimento. Tá? Quanto de retorno a empresa está obtendo a partir dos investimentos que está realizando. Tá? Então, eu vou fazer um investimento, vai ter um custo atrelado a isso, mas qual o retorno desse investimento? Né? O percentual é atrativo, vale a pena? Esse é o objetivo da teoria das restrições, proporcionar esse crescimento da empresa controlando esses indicadores. Tá? Claro que se o retorno não é atrativo, né, a gente não vai fazer esse custo. Aqui está, então, é uma forma utilizada pela teoria das restrições para fazer esse controle, né, essa barreira aí daquilo que é um custo bom do que aquilo que é um custo ruim. Né? A gente vai fazer um investimento, mas o retorno não é atrativo. A empresa estaria criando uma restrição, né? Mas o investimento é atrativo, né, traz retorno, então, teoria das restrições, eliminamos essa restrição com esse investimento, teoria do ganho. Tá? Bom, o indicador, obviamente, né, é ganho. Tá? É ganho. Então, corresponde às vendas menos os custos dos materiais diretos. Vai dar a equação do ganho na teoria das restrições. A nossa receita de vendas menos os custos materiais diretos utilizados no processo de elaboração, produção, transformação da matéria-prima em produto. Tá? Então, receita de vendas, receita bruta, ROB, menos os custos operacionais, né? Custos materiais diretos. O resultado é positivo, há ganho, está sendo atingida a meta da organização. A otimização é, cada vez mais, aumentar esse ganho pela eliminação das restrições. Inventário. Na visão da teoria das restrições, né, todo o dinheiro que a empresa investe, que ela emprega, né, na compra de coisas que ela vai vender, isso é inventário. Tá? Então, é a matéria-prima,
são os produtos acabados, é o produto em processo, é o produto semi-acabado dentro do processo produtivo, tá? Tudo que envolve a produção, né, vai ser considerado, então, como inventário, ou seja, aquilo que gera valor, agrega valor e que no final vai ser transformado em receita de vendas. Tá? Despesa operacional é um outro indicador, então, da teoria das restrições. Tá? Ela define despesa operacional como o dinheiro que o sistema gasta para transformar o inventário em ganho. E é um ponto de controle interessante, né? Ou seja, o que a empresa quer? Sua meta é ganho. Né? Ganho em lucratividade. Tá? Mas ela precisa controlar custos e despesas, né? Então, um indicador é a despesa operacional, ou seja, aquilo que ela teve, né, de dinheiro empregado para transformar aquele inventário, matéria-prima, né, produto acabado, material em processo, para transformar isso tudo em venda, tá? Nossa despesa operacional. O retorno sobre investimento, fórmula simples, né? É o lucro líquido da empresa dividido pelo inventário. O inventário a gente já viu, né? É todo aquele valor que a empresa empregou em matéria-prima, né? Investiu para gerar ganho e lucro em coisas que vão agregar valor e vão gerar receita, tá? O resultado é o RI, retorno sobre investimento. O lucro líquido, na teoria das restrições, como é que a empresa chega nisso, né? O ganho, que a gente viu agora há pouco, menos as despesas operacionais, menos outros custos que estejam atrelados ao processo de fabricação. Dá o nosso lucro líquido, tá? Bom, como a gente viu, a teoria das restrições, ela busca eliminar as restrições, os gargalos, as limitações, justamente para liberar capacidade de ganho. Ou seja, quanto menos limitação tiver, quanto menos restrição tiver, menos gargalo tiver, mais ganho, mais capacidade a empresa tem. Tá? Então, nesse sentido, nós vamos ver alguns passos para a otimização da produção segundo a teoria das restrições. Nesse ponto, nesse quesito, tá, ela tem uma similaridade e uma conexão importante, de novo, né, lá com a nossa aula 7, que era o sistema Toyota de produção. Né? Vocês devem lembrar lá que o sistema Toyota de produção tem aquela figura lá das 7 perdas, né, que devem ser enfrentadas justamente para melhorar, né, aquele aspecto, né, da melhoria contínua, né, eliminar aquelas perdas para melhorar os processos em diversos aspectos. Eram 7 perdas, né? Superprodução, movimentação, entre outros. Tá? Ou seja, todas aquelas 7 perdas previstas lá no sistema de produção podem ser encaradas aqui na teoria das restrições como limitações, restrições ou gargalos. Ao eliminar aquelas perdas previstas lá no sistema de produção, a empresa está fazendo uma otimização da produção. Então tem um ponto de contato aí bem interessante, tá? Claro, né? A teoria das restrições vem bem depois, na década de 80. O sistema de produção surgiu na década de 50. Sistema de produção no Oriente. Teoria das restrições no Ocidente, com Elihu Uldra. Tá? Mas as duas teorias, elas são, em muitas situações, utilizadas concomitantemente, né? Na área de gestão. Tá? Uma não anula a outra, né? As duas são plenamente aplicáveis, né, em termos de filosofia em conjunto. Tá? Muito bem. Eliminação de limitações, restrições e gargalos nos passos da otimização da produção segundo a teoria das restrições para gerar ganho e alcançar o ótimo global da empresa. Então, um dos passos é eliminar todos os períodos de tempo morto no gargalo. Tá? Então, aquelas paradas, né? Aqueles tempos que acontecem, né? Em que a máquina para, por exemplo. Né? Então, o gargalo é um equipamento limitado já. Ou um processo limitado, né? Ou uma atividade que é feita manualmente, né? Por um indivíduo e que é limitado justamente por ser feita manualmente, tem uma limitação ali. Ali é um gargalo. Ou seja,
evitar o tempo morto, o tempo perdido. Se o gargalo, que já é, né, um ponto de redução da capacidade produtiva, né, parar por qualquer motivo, a gente está piorando mais ainda o processo. Então, esse tempo de parada, o tempo morto no gargalo, deve ser evitado. Por exemplo, parada para o almoço, né? Se o funcionário que atua ali naquele processo ou naquela máquina, né, por almoçar, ele deve ser substituído por um outro operador. A máquina, essa que é a gargalo, não pode parar, porque se ela parar, as outras vão produzir bem mais, né? E vai ter estoque em processo, que é uma das perdas lá do sistema atual de produção, que é uma restrição, né, obtida por causa do gargalo. Tá? Então tem que se tomar ações para que esse tempo, né, perdido no gargalo não ocorra. Essa é uma eliminação de uma restrição. Redução dos tempos de preparação de máquinas. Tá? Então, todo o tempo gasto, né, na hora de preparar um equipamento, configurar um equipamento, um sistema, né, é um tempo que não agrega valor. Né? E tudo aquilo que não agrega valor deve ser eliminado, porque é uma restrição. Ou seja, aquele tempo que a gente levou para configurar, se ele não existir, é tempo produtivo. A gente vai estar produzindo naquele momento, né, gerando mais ganho, mais lucratividade. Tá? Então, essas otimizações no processo de setup, né, de configuração, de mudança, de preparação de máquinas, também deve ser pensado na teoria das restrições. Né? De alguma forma, aquele setup tem que se tornar mais rápido, mais ágil. Né? Então, vai reconfigurar uma máquina. Né? Então, já tem uma preparação anterior, né? Tira, de repente, a peça que estava sendo utilizada, põe a próxima, que vai ser utilizada, para realizar aquela produção, né? Antecipa o que é possível para minimizar essa perda aqui. Estudo da confiabilidade do gargalo, ou seja, buscar, né, uma relação entre o nível da atividade daquele recurso e a sua confiabilidade, buscando conhecer quais situações, né, de gargalo podem ser melhoradas. Tá? Ou seja, né, naquela questão lá, de novo, né, de conexão lá com o sistema de produção, nós temos a manutenção produtiva total, né, que gera uma confiabilidade no sistema, ou seja, antes da máquina quebrar, parar, a gente faz uma manutenção preditiva, preventiva, né, se antecipando ao problema. Né. Na teoria das restrições também tem isso, né, estudo da confiabilidade do gargalo, a gente vai identificar, né, em que momentos aquele gargalo está dando problema, parando, quebrando, precisando de manutenção, para se antecipar a esses problemas. Então, a confiabilidade dele é 10 mil horas de trabalho sem apresentar falha, problema. Então, 8 mil horas por ali, né, um pouquinho antes, a gente vai fazer a ação que gere, né, essa confiabilidade, ou seja, não vamos deixar chegar ao ponto, né, de ter que dar uma manutenção da máquina depois que ela quebrou, por exemplo. Melhoria dos tempos de processamento por unidade, melhoria de produtividade mesmo. Tá? Nós podemos ter lá, então, como nós falamos, né, uma máquina gargalo, produz uma determinada quantidade de peças por hora, o processo anterior produz 100 por hora, a gargalo produz 50, a posterior produz 100 também. Ou seja, a 50 limita todo o processo. A que produz 100, né, vai ficar acumulando material, porque a que produz 50 não vai conseguir dar conta de tudo, e vai liberar só 50 para a próxima etapa, que faz 100. Né? Então, quem faz 100 depois não consegue fazer todo o seu potencial por causa dessa máquina gargalo. Então, tem que melhorar o tempo de processamento. Né? Às vezes, né, fazendo horas extras com aquela máquina gargalo, porque quando no próximo turno as máquinas voltarem a funcionar, né, as outras que produzem mais, a gargalo já fez o suficiente para atendê-las. Né? Ou fazer duplicação de equipamento. Né? Então, a máquina gargalo produz menos, eu ponho uma segunda máquina do lado, fazendo também a mesma produção, e aí para igualar, né, equalizar, né, sincronizar a produção e não ter perdas, né, restrições, aumentando a capacidade do sistema, eliminando a restrição, aumentando o ganho. Tá? Melhoria no sistema de alimentação das máquinas também, né? O tempo, né, que a gente leva para colocar as matérias-primas, né, os equipamentos também precisa ser otimizado para melhorar a capacidade produtiva e a capacidade de ganho também, né, da mesma forma. Tá? Melhoria
ou melhorar o controle de qualidade do sistema. Tá? Nenhuma peça, né, deve ser refugada ou retrabalhada no circuito que vai do gargalo até o mercado. Então, gargalo, né, em geral, né, é um equipamento que pode dar problema, falhar, estragar. Ele é um gargalo porque ele refuga peças, né? Então, é para produzir 50 e está produzindo 48, porque está, enfim, estragando matéria-prima, estragando peça, por exemplo, tá? Então, melhorias do controle de qualidade onde existe o gargalo. Né? Controles, né? Metas. Né? O gargalo não está atingindo a meta, tem que atuar, fazer plano de ação, né? Estudar o problema, resolver, aplicar ferramentas de gestão no estudo do gargalo, justamente para ter as soluções. Então, vamos relembrar aqui, né? Ferramenta utilizada para análise de problemas, né? Então, vamos analisar o problema de falha no gargalo, refugo, né? Defeito nas peças. Diagrama de Chikawa, né? É uma ferramenta possível, né? Então, a máquina, gargalo, está estragando peças, né? Então, era para produzir 50, está produzindo 48 ou 40, tem um percentual de perda. Por que acontece esse percentual de perda? Aí vai fazer o diagrama de Chikawa, né? Lá com 6 M's, identificando cada uma das etapas dos 6 M's, quais são as possíveis causas, para depois, né, fazer uma avaliação e fazer um plano de ação para a solução desses problemas. Ferramentas da qualidade sendo utilizadas em prol da melhoria de um processo gargalo na empresa, eliminando uma restrição, melhorando o ganho e a lucratividade dentro daquilo que diz a teoria das restrições, né? Também um outro aspecto importante para a otimização da produção é a subcontratação e terceirização do trabalho no gargalo. Tá? Então, gargalo é um ponto de limitação, como a gente falou, né? Então, chegou ali, né, não sai mais do que aquilo que o gargalo é capaz de produzir. Então, de novo, a nossa figura, né? Tem um processo anterior que faz 100 peças por hora, o gargalo faz 50 peças por hora, o processo posterior faz 100 peças por hora. Ou seja, todo o sistema fica limitado ao gargalo. O sistema não faz mais do que 50. Não adianta fazer antes 100 e depois 100, porque só sai 50, porque tem uma peça, né, ali dentro do sistema, que é o gargalo. A subcontratação e terceirização do trabalho que o gargalo faz também é um processo de otimização, tentando, de novo, né, equilibrar, sincronizar, equalizar o sistema. Tá? Então, se o gargalo só faz 50 por hora, eu posso contratar uma empresa terceira que também faz essas peças que eu faço internamente. Né? E essa empresa vai me entregar essas quantidades de peças, né, na mesma proporção que eu necessito para equalizar o meu sistema. Ou posso subcontratar, né, enfim, também. Tá? O objetivo é resolver a função do gargalo. Então, se eu terceirizei, a empresa terceirizada está me entregando a mesma quantidade de peças, hora que o gargalo entrega, então, por exemplo, faço 50 no gargalo, a terceirizada me entrega mais 50, a máquina anterior faz 100, a posterior faz 100, e equalizei, né? 100, 100, 100. Tá? É claro que tem um detalhe importante aqui, né? O gargalo também se torna gargalo quando a demanda sobe, né? Então, essa otimização acaba sendo, por vezes, constante. Né? Tem que se utilizar de vários meios, de várias formas, para otimizar essa produção. Então, digamos que eu tenha equalizado, né? Máquina 1, 100, máquina 3, 100, a máquina do meio era 50, subcontratei, está entregando 50 também, 100, 100, 100. Top, né? O máximo que o processo consegue. Mas aí vem uma demanda do mercado, começa o mercado a demandar 150, todo o processo vira o gargalo. Né? A demanda é 150, as máquinas é 100, 100, 100. Né? Faço subcontratação, faço hora extra, ponho um próximo turno, né? Adquiro mais máquinas, vou fazer um estudo de viabilidade de projeto, identificar quais são os custos envolvidos em cada opção e qual aquele custo bom, né, que se eu contratar, investir, gastar, vai me gerar mais ganho. Né? Então, essa é a teoria das restrições. Né? Ou seja, eu não vou negar o pedido. Né? Não, minhas máquinas só produzem 100, então não tem como te atender. Né? Não, ok, te atendo.
né? Vou fazer os cálculos e ver o que vale mais a pena para mim ter o melhor ganho possível com esse aumento de produção. E assim, sempre que houver necessidade, a gente vai melhorando e otimizando o processo para gerar mais ganho e a empresa crescer cada vez mais, empregar mais pessoas, expandir, crescer dentro do mercado de atuação dela, tá? Essa é a ideia da teoria das restrições. Pessoal, aqui, alguma pergunta, alguma dúvida nesse momento, aí, nesses passos, né, de otimização da teoria das restrições? Não. Colega Não, não, Denis também não. Alguém já viu a aplicação da teoria das restrições em alguma empresa? Já tinha ouvido falar? Ou é a primeira vez que está ouvindo falar dessa teoria? Não, mas aplica mais para a área da indústria, né? Trabalha mais na burocracia, então não tanto isso. Na área administrativa, sim, né? Sempre tem otimizações que podem ser feitas, né? A gente pode agilizar o processo, tornar o processo administrativo mais produtivo, né? Que vai trazer também mais ganho, né? Então, ela também é aplicável nesse sentido, né? Na área de serviços também, né? A teoria das restrições pode ser muito bem aplicada na área de serviços, na área da saúde, né? Em diversas áreas. Claro que o foco da melhoria, né? E da eliminação das restrições vão gerar resultado de ganho, né, em ambas. Eu cortando, eu trabalho numa clínica odontológica. Tem bastante disso, assim, sabe? Porque precisa de uma dinâmica bem rápida, né? Sim. Para não ter reclamação de atraso de atendimento dos pacientes e tal. Eu achei interessante. Legal, isso aí, né? Ainda mais numa área de saúde, né? Onde não pode ter restrições, porque uma restrição, né? Ou deve estar trabalhando sempre por eliminar as restrições, porque uma restrição pode significar, né, um problema aí para o paciente, né? Então, é legal aí. Inclusive, a nossa primeira atividade, né, depois da nossa parte teórica aqui, vai ser, né, sobre a aplicação prática, né, da teoria das restrições em uma empresa, né? A empresa Itambé, por exemplo, uma empresa da área de laticínios que aplicou a teoria das restrições e obteve resultados, né? E a nossa primeira atividade está relacionada a esse caso, né? Vai ser um estudo de caso aí que vocês vão avaliar e colocar as respostas de vocês. Garanto que vai ser bem interessante. Outra coisa, né, importante aí em processo de otimização da teoria das restrições, para eliminar, né, as restrições, melhorar a atividade do gargalo, né, é comprar capacidade adicional, né? Ou seja, compra de capacidade adicional que pode dar algumas vantagens para a empresa, né? Uma nova máquina, contratar mais pessoas, fazer horas extras, né? Turnos adicionais, tá? Então, isso vai ajudar a empresa, né, a aumentar a produtividade naquele ponto de estrangulamento, né, que é o ponto de gargalo, tá? Então, para trazer aí numa área administrativa, né, algum exemplo, não só para não ficar só na área da indústria, né? Então, digamos que temos lá um indivíduo que faz algum tipo de autorização, né, para os clientes fazerem uso, né, de algum tipo de serviço, né? E digamos que o volume, né, de pessoas, pacientes, né, clientes que precisam dessa autorização é muito grande e uma pessoa só, né, acaba sendo uma limitação, né, atendendo esse número maior de clientes. Posso duplicar, né, esse posto de trabalho, né, posso colocar 2 pessoas fazendo autorização e liberação, né, dessa documentação, por exemplo, né? Então, estou comprando, por assim dizer, capacidade adicional para atender mais pessoas, né? Nesse sentido, deixando os clientes satisfeitos, né, que gera no mercado, né, o nome da empresa, né, que gera mais clientes, que aumenta o seu faturamento, assim sucessivamente. Então, tem um custo atrelado a duplicar o posto de trabalho, comprar uma capacidade adicional de produção nessa área administrativa que a gente está falando? Tem, né?
vai contratar uma pessoa a mais. Mas quantas pessoas a mais o indivíduo vai conseguir atender? Né? São mais clientes. Quanto, né, de ganho tem, então, a empresa, né, de lucro com esses clientes a mais? Né? Então, contabilidade de ganhos, né, na teoria das restrições, nessa compra de capacidade adicional. Claro que tem que fazer com método, tem que fazer os cálculos para encontrar o ideal, né? Realocação de parte das operações. Então, atividades que são feitas, né, no gargalo, né, nesse recurso que é gargalo, pode ser uma máquina, pode ser um processo, pode ser, né, uma atividade que é feita por um grupo de pessoas que é limitante, né, tem uma limitação, não consegue fazer mais do que aquilo que está sendo feito por aquele grupo, por aquela máquina, por aquela pessoa ou grupo de pessoas. Tá? Então, realocar parte das operações de outros grupos, outras máquinas, outras pessoas, para dar conta, né, daquela capacidade limitada no gargalo. Então, eu posso, né, colocar mais gente, realocar pessoas, né, para atuar naquela área gargalo. Tá? Boa noite, Mayara. Mayara conectando agora. Então, isso também é muito comum, tá? Para minimizar ali, né, esse gargalo, né, minimizar a restrição e aumentar o ganho da empresa, realocar pessoas, né, de função, tarefa, departamento, justamente para melhorar a capacidade de atendimento. Um outro aspecto interessante é o uso de equipamento alternativo para produzir peças processadas no gargalo. Então, digamos que nós tenhamos, né, um certo número de equipamentos dentro da empresa, e tenho lá um processo que é gargalo. Eu posso também realocar equipamentos para produzir, né, o mesmo elemento, o mesmo tipo de produção que o gargalo está fazendo para aumentar aquela produtividade. Né? Então, isso também é um ponto interessante. Né? Então, o uso de equipamentos alternativos para aquela mesma produção, ou para aquela mesma finalidade, ou para aquele mesmo tipo de prestação de serviço, por exemplo. Né? Então, tenho um gargalo de atendimento, por exemplo. Vamos pensar num cinema, por exemplo. Né? Então, tenho lá 1, 2, 3 salas, né? E aí eu tenho um filme em cada sala. Mas aí o filme da sala 1, né, é muito demandado, né? Eu tenho fila lá de 300, 500, 600 pessoas. E as outras 2 salas, né, tem pouca fila, ou não tem fila, né? O que eu poderia fazer, né? Usar a projeção, o equipamento de projeção da sala 2, por exemplo, para projetar o mesmo filme da sala 1. Duplicar a capacidade, né, de projeção, então, né? Minimizando o impacto do gargalo, né, otimizando essa produção. E deixando em só uma sala, né, aquelas 2 projeções que não tem fila, né, fazendo alternância, né? Então, né, alguns horários para um tipo de filme, outros horários para o outro, para passar aquele filme de mais demanda, né, em 2 salas. Exemplo de uma prestação de serviço com o uso da teoria das restrições, que pode minimizar perdas ou aumentar os ganhos, né, da empresa. Tá? Melhoria da manutenção de máquinas gargalo, ou seja, a máquina gargalo já produz menos, o processo gargalo já produz menos, a produtividade é menor. Né? Então, se ele quebrar, se ele parar, né, se ele estragar, né, vai ser um grande problema. Então, fazer melhorias, né, no processo de manutenção do equipamento gargalo. Né? Sobretudo, manutenção preditiva, né, preventiva. Né? Ter um conhecimento profundo das situações de problema que acontecem, justamente para se prevenir, né, se antever, se antecipar às situações de problema. Tá? Brenda conectou agora. Boa noite, Brenda. Um outro passo para otimização da produção, segundo a teoria das restrições, é a melhoria no processo de fabricação das máquinas gargalo. Tá? Então, aumentar a produtividade horária, né, do gargalo também, né, vai eliminar essa restrição, né, minimizar os impactos desse gargalo no processo de fabricação. Tá? Então, posso sim realizar algum tipo de melhoria, né, às vezes algum tipo de configuração, né, uma otimização no equipamento, né, uma inovação, né, naquele processo, naquele equipamento, pode trazer sim uma melhoria e uma produtividade maior. Tá? Então, claro, aí
né? Investimento em inteligência, investimento em conhecimento, né? Em conhecimento técnico das pessoas que atuam, né, dentro do processo, para que as pessoas possam gerar, né, essa melhoria de processo. Então, a gente vê aí que muito desses processos de melhoria pensados na teoria das restrições tem uma ligação direta com os indivíduos, com as pessoas que operam esse sistema, né? Então, a inteligência, a inovação, a criatividade, né, está nas pessoas que vão utilizar o sistema, as máquinas, os equipamentos, o processo como um todo, né? Então, um primeiro investimento que tem custo, mas que gera ganho para as organizações é investir no conhecimento das pessoas, treinamento e desenvolvimento, por exemplo. Tá? Bom, vamos ver então o funcionamento da teoria das restrições e os conceitos, né, importantes aí, capacidade produtiva e unidade produtiva. Tá? Então, a quantidade máxima de produtos e serviços que podem ser produzidos por uma unidade produtiva, onde consegue estabelecer a nossa capacidade produtiva, chamada capacidade nominal, ou seja, o máximo, né? Tudo que eu consigo fazer. Tá? A partir daí, eu consigo, né, já começar a avaliar quais são as minhas restrições. Onde está o gargalo? Tá? Então, vamos de novo naquele exemplo das nossas máquinas, né? A primeira máquina produzindo 100 peças por hora, a segunda máquina produzindo 50 peças por hora, a terceira máquina produzindo 100 peças por hora. A capacidade de produção qual é? 50. Né? Porque tem uma máquina ali que só produz 50, não adianta as outras duas produzir mais. Então, minha capacidade de produção é 50. Então, esse primeiro ponto, né, na avaliação aí, para a gente identificar, né, possíveis limitações. Tá? Quando isso não seria gargalo, né? Quando essa capacidade produtiva não seria gargalo? Tem uma máquina que faz 100, outra faz 100, outra faz 50. O gargalo seria 50. Quando a minha demanda for 30, aí eu não tenho restrição no sistema, né? Não tem gargalo, porque todas elas fazem 30. Se for 40, todas elas fazem 40. Agora, se for 50, bom, aí a gente tem, né, um problema, tá? Então, a análise da capacidade de produção ela é muito importante. Citou aí o exemplo das máquinas, isso pode ser numa prestação de serviço, numa área administrativa, né, capacidade de atendimento, né, também é uma capacidade de prestar um serviço, é uma capacidade de produção. Né, sempre se tem ali algum tipo de limitação que pode vir a surgir, que pode ser melhorado. Capacidade ociosa, né, é um outro conceito que a gente precisa conhecer. Então, a quantidade, ou é quando o recurso de produção trabalha abaixo da sua capacidade de produção, né? Que é o exemplo anterior que a gente estava dando, né? Então, a máquina que faz 100, né, e é demandado dela 50, né, ela tem uma capacidade ociosa, né, de 50%, por exemplo. Né? Então, isso precisa ser pensado, calculado para todas as áreas, né, todos os departamentos de uma empresa, né? Qual é a capacidade ociosa, né? Na área administrativa, por exemplo, as horas de trabalho, né? A pessoa tem atividade para fazer, capacidade produtiva. A pessoa, dentro das 8 horas, ela tem meia hora, 1 hora, 2 horas que ela não tem atividade, isso é capacidade ociosa. Por que isso é importante, né? Se a gente tem um gargalo, né, e a gente tem capacidade ociosa em mão de obra ou em equipamentos, a gente pode fazer aquele, né, deslocamento, né, de setores, né, para outros, para atender a necessidade, né, de produção ou de atendimento ou de prestação de serviço, por exemplo, né, realocando a capacidade ociosa. Então, conhecer a capacidade ociosa, ter isso calculado, saber seus percentuais, né, em máquinas, equipamentos, pessoas, né, seja administrativa, produtiva, prestação de serviço, é fundamental. Então, não é só conhecer a capacidade que se tem, né, para fazer a produção, mas a capacidade ociosa em determinados momentos. Tá? Unidade produtiva é o local onde ocorre a produção. Pode ser o sistema todo, a fábrica inteira, pode ser, né, um departamento, por exemplo, uma loja, uma máquina, né, um processo de atendimento, né, dos clientes, por exemplo. Né, é uma unidade
produtivo, uma unidade de atendimento, uma unidade administrativa, né, onde a gente vai implementar a teoria das restrições para eliminar restrições, para eliminar gargalos e aumentar a capacidade de ganho do sistema. Tá? Então aqui, né, essa compreensão de que a organização é um sistema, ela é fundamental também, né? Então vamos relembrar aqui que lá do primeiro ciclo, né, vocês tiveram uma disciplina chamada Teoria Geral da Administração. Dentro dessa disciplina, vocês viram diversas teorias de gestão, né, que foram, ao longo das décadas, sendo desenvolvidas. Lá, né, do meio para o final da disciplina, vocês viram lá uma chamada Teoria de Sistemas, tá? Desenvolvida lá pelo von Bertalanffy, se não me engano, né, e aplicada nas organizações, nas empresas, né, pelo Miller e Rice. Ela era da área, né, da biologia, né, teoria de sistemas, em que se estudava, né, a interação, por exemplo, da célula com o meio, né? Então, uma célula é uma área de processamento que recebe do meio externo, né, a célula, energia, né, aminoácidos, vitaminas, sais minerais. A célula recebe, processa tudo isso que ela recebe e devolve para o meio externo, na sua saída, né, energia, né, construção de células, outras, né, de tecidos, né? Ou seja, tem um sistema aí, né? E é um sistema aberto que se relaciona com o meio, recebendo, processando e devolvendo algo para o meio. O que né, o Miller e o Rice fizeram, né? Ao estudar isso na biologia, eles trouxeram para dentro das organizações essa visão, né, de que as organizações elas são um sistema, né? Elas têm uma entrada, informações, dados, matéria-prima, pessoas, né? Enfim, dados. Isso adentra o processo organizacional, tudo é processado, transformado, e a gente tem uma saída, né? Uma devolução para o mercado, de um produto, de um serviço, né? De um atendimento, por exemplo, né? Para esse mercado. Tá? Então, esse sistema, né, é a nossa unidade produtiva dentro da teoria das restrições, é a nossa fábrica, é o nosso departamento, é a loja, por exemplo, que se relaciona com etapas anteriores e posteriores, né? A gente faz alguma atividade que é alimentado e que devolve algo de volta para esse sistema. É a unidade produtiva. Tá? Bom, vamos ver aí, então, um exemplo prático, né? Nós sabemos agora, né, retomando aí aquela questão lá de teoria dos sistemas, que, né, o sistema ele recebe, processa e devolve, né? Então, se nós temos, né, diversas etapas num processo, seja produtivo, seja administrativo, seja de atendimento de clientes, né, um entrega para o outro, né, algo que produziu. Então, tem sempre algum, né, processo recebendo e outro devolvendo. Então é como uma conexão, são elos que se conectam. Tá? Nesse sentido, tendo essa visão de sistema, né, aquele elo mais fraco, né, é o que vai limitar, vai restringir o desempenho do sistema. Aquele fluxo não vai ser contínuo, né, aquela equalização, aquela sincronia que gera o melhor resultado não vai acontecer quando se tiver um elo mais fraco no sistema. Por isso a teoria das restrições trabalha, né, na otimização do gargalo, na melhoria do gargalo, na solução do gargalo. Tá? Então nós temos aqui um exemplo de um sistema produtivo. Nosso exemplo aqui é a empresa Delta Limitada. Tá? Ela está organizada em linha, utilizando 3 máquinas. O que significa que ela está organizada em linha? Né? A máquina 1 faz uma produção, entrega para a máquina 2, a máquina 2 complementa, entrega para a máquina 3, que precisa fazer o restante da produção. Então, uma depende da outra para fazer o processo. Tá? Aí nós temos a máquina 1 com uma capacidade de 50 peças hora. Nós temos a máquina 2 com uma capacidade de 30 peças hora. E nós temos a máquina 3 com uma capacidade de 40 peças hora. Olhando essas informações aqui, vocês já conseguem identificar
qual seria o gargalo desse processo? O que vocês acham? Algum corajoso aí, corajosa para dar resposta? Dá para identificar aí que tem algum gargalo? Máquina 1, capacidade 50. Máquina 2, capacidade 30. Máquina 3, capacidade 40. Quem é o gargalo no sistema? A máquina 2, né? Máquina 2, né? Por quê? Não adianta produzir 50 na máquina 1, vai ficar a peça esperando, né? Porque a máquina 2 só vai usar 30 por hora. Então vai gerar aqui estoque parado, perda, né? A máquina 3, não adianta fazer 40 por hora, né? Porque a máquina 2 só entrega 30. Então ela vai ter uma capacidade ociosa aqui de 10 peças. Tá? Então aquele conceito que a gente falou, né? O sistema todo tem uma restrição, ou seja, aquele conceito, né? Restrição. É um sistema limitado que, então, não gera o ganho adequado, né? Restringe o ganho da empresa. O sistema como um todo, por quê? Porque ele tem um gargalo, que é um recurso limitante, tá? Então, nós temos aqui essa figura demonstrando, como a colega acabou de colocar, né? Quem é o gargalo? O gargalo é a máquina 2, tá? Então, nós temos ali, né? Uma demanda de 50 peças hora. Tá? A capacidade da primeira máquina é 50. A capacidade da segunda é 30 e a capacidade da terceira é 40. Tá? Então, não teremos, né, no final desse processo, as 50 peças hora, conforme é feita a demanda. Né? Tá entrando aqui, né, na máquina 1 uma demanda de 50 peças hora, mas não vai sair 50 peças hora nessa configuração aqui, do jeito como está, de forma alguma. Tá? Então, tem que analisar quais são as restrições e tomar as medidas para eliminar essas restrições, fazendo que o processo seja equalizado e gere mais resultado, mais venda, mais lucro. Então, está limitado a 30 por enquanto, né? Que é a capacidade da máquina 2. Se eu conseguir resolver esse problema, produzindo mais 20 peças, né? Eu vou ter um percentual de ganho aí bem interessante, né? A empresa vai ter condições de faturar, né, quase que o dobro, né? Pelo menos aí 40% com certeza. Né? Então, vou ter que mexer no gargalo para gerar capacidade de 50. O que pode ser feito aqui? Né? Duplicar o tempo de trabalho, que é uma das fórmulas que a gente acabou de ver. Tá? Eu posso, além de duplicar, né, a quantidade de horas, eu posso colocar uma segunda máquina trabalhando do lado, né, para fazer a diferença das peças. Eu posso terceirizar, né, o restante das 20 peças, por exemplo, para conseguir atender 50 peças aqui no gargalo. Bom, só que esse sistema, né, ele funciona com melhoria contínua. Né? Então, eu equalizei aqui, 50, 50, o gargalo já não é mais gargalo. Bom, quem passa a ser o gargalo do sistema? A máquina 3. Por quê? Tem que equalizar, tem que ter sincronia. A máquina 3 só produz 40 peças por hora. Então, se eu resolver o gargalo, eu vou ter um novo gargalo na máquina 3. Ou seja, todas elas precisam estar equilibradas. Tá? Claro que, né, vai ter essa limitação de 50. Se chegar um pedido de 100, por exemplo, mesmo que eu já tenha equalizado aqui, né, 50, 50, 50, chegar um pedido de 100, né, todas elas vão ser o meu gargalo. Então, esse departamento, que tem 3, vai ser o meu gargalo, e eu tenho que resolver o problema desse departamento. Aí é duplicar as 3 máquinas, é fazer hora extra, é fazer um terceiro turno, né, de alguma forma, eliminando essa restrição para atender a demanda e melhorar o faturamento dessa organização. Essa é a visão da TOC, da teoria das restrições. Tá? Bom, nós vimos aqui que é um exemplo, né, industrial, de máquinas, mas pode ser um processo administrativo, tá? Um processo de compras, por exemplo, né?
eu vou ter que fazer acompanhamento, né, um follow-up com os fornecedores, né? E aí eu tenho lá mais de 1.000 fornecedores na empresa, né? E eu tenho 3 compradores, né? E cada um tem essa capacidade de trabalho, né? E cada um vai ter uma quantidade de fornecedores para acompanhar. Se o primeiro tiver que acompanhar, desses 1.000 fornecedores, tiver que acompanhar 500 e os outros 2 tiver que acompanhar 250 cada um, eu já vou ter um gargalo no primeiro comprador, né? Porque não vai conseguir dar conta, né? Eu preciso equalizar o processo para que, né, eu tenha o ótimo, né, em termos de acompanhamento follow-up de compras, por exemplo. Tá? Então, só para reforçar, né, que a teoria das restrições, muito embora a gente tenha utilizado um exemplo aqui de indústria, né, pode sim ser aplicado na área administrativa, né, na área de serviços, né, em qualquer tipo de organização. Tá? Bom, claro que a teoria das restrições, né, ela precisa de indicadores para, acompanhando esses indicadores, a gente conseguir identificar, né, as falhas, os erros, os gargalos, os pontos de melhoria, tá, que vão trazer o ganho, o ótimo que a empresa necessita alcançar. Tá? Porque em todas as áreas haverão, né, limitações a serem trabalhadas, restrições a serem eliminadas, e sem indicadores é como que se não tivesse, né, essa visão, né, esse olhar sobre essas restrições. Então, os indicadores me facilitam visualizar onde nós estamos, necessitando de uma melhoria. Tá? Então, obviamente, né, tem alguns exemplos aqui, não todos, mas na área de produção, por exemplo, né, o indicador lá de índice de rendimento operacional global, né, então tem que ver se está atingindo, né, esse rendimento, se não está atingindo, por que não está atingindo, né, a gente precisa eliminar aquelas restrições, aquelas perdas, para ter o ótimo, né, e o ganho do lucro, da lucratividade que a empresa pode alcançar. PCP, né, acompanhar aí o valor do pedido, os dias de atraso, né, prazo de produção médio ponderado, ou seja, os prazos, né, está sendo entregue, está entrando a matéria-prima na empresa, esses atrasos, né, vão causar gargalo e vão trazer perdas, né, o prazo de produção, a produtividade tem que ser acompanhada também, né, se não for acompanhado, se não for atingido, né, as metas também vão fazer com que a empresa reduza o seu ganho, né, e aí tem que eliminar essa restrição, tem que aumentar a capacidade desses gargalos, se acontecem, são processos administrativos, mas que geram perda de ganho e, portanto, são gargalo. Vendas e recebimento de pedidos, né? Então, aí o valor do pedido e os dias de atraso, prazo total médio ponderado, mesma coisa, é um processo administrativo, tem indicadores, devemos buscar o atingimento desses indicadores para o melhor ganho. Tá? Por que a teoria das restrições bate tanto, né, nessa questão das metas e de gerar esses melhores ganhos? Né? Justamente porque a empresa é um sistema aberto, ela se realimenta, né, e quanto melhores forem esses ganhos, melhor ela se realimenta, ou seja, mais ela cresce. Quanto mais ela cresce, né, mais empregos ela gera, né, mais riqueza para o país, né, melhor para a nação como um todo, melhor para o povo. Né? Então, ela tem uma sistemática, né, uma visão holística, ampla, né, de horizonte. Tá? Compras, valor do pedido, dias de atraso, valor do pedido, dias em estoque, giro do estoque. Então, aqui, né, para reforçar, né, não só o processo produtivo, mas todas as áreas administrativas, né, vão ter os seus indicadores, né, e vão ter ali a necessidade de buscar, né, eliminar suas restrições. Tá? Nós temos também almoxerifado, expedição, né, área administrativa e financeira, recursos humanos, desenvolvimento da qualidade. Todos eles em busca da eliminação das restrições e com seus indicadores. Na expedição, por exemplo, plano de embarque, diferenças de estoque, né, é uma meta, tá, a ser atingida, porque a gente sabe que existem perdas, né, em estoque, lá de produto acabado, lá na expedição. Então, esses controles são importantes. Pode gerar uma restrição. Tá? Então, um armazenamento inadequado no processo de expedição, que possa gerar, né, algum tipo de perda de produto acabado no estoque, né, limita a capacidade dessa empresa a atender os seus clientes. Tá?
portanto, uma restrição. Então, a qualidade nesse processo é importante. Na parte administrativa e financeira da empresa, nós temos aí o atraso médio ponderado de recebimentos, recebimento médio diário, atraso médio ponderado dos pagamentos, pagamentos médio diários. Ou seja, controle de pagamentos, né, numa ponta, para não gerar custos para a empresa, né, não gerar, né, então, fuga de capitais, né, por atraso, por exemplo, né, tem que pagar taxa, multa, né, juros por atraso. E outra coisa, né, os recebimentos também, né, a empresa precisa de capital de giro, né, então essa também tem metas para a área administrativa financeira, né, a área do setor de cobrança, entrada de valores de vendas na empresa, nos prazos, cuidar os devedores duvidosos, ou seja, são metas. Essas situações podem se tornar restrições, limitações, gargalos para a empresa na área financeira, por exemplo, né? Se não tiver, né, esse controle dos pagamentos, por exemplo, né, posso gerar sérios problemas. Recursos humanos, né? Então, entre tantos, né, tem aqui a rotatividade e o absenteísmo, né? Então, como se gera, né, um gargalo em rotatividade, né? As pessoas, né, ficando pouco tempo na empresa, né, eu vou ter que estar constantemente, né, em processos seletivos, colocando, né, recolocando pessoas na empresa, ou seja, constantemente eu vou ter pessoas em treinamento, né, em nível de desenvolvimento, né, primário ainda na empresa, se a rotatividade for grande, é claro, né? Isso pode gerar o quê? Restrição em termos de capacidade de aplicação das habilidades, do conhecimento das pessoas, porque elas não têm todo o domínio. Tá? Então, recursos humanos é uma meta, né? Redução da rotatividade, ou seja, ter as pessoas por longo período de tempo na empresa, né? Porque esse tempo longo faz as pessoas gerarem conhecimento, né? E otimiza o resultado. Absenteísmo, a mesma coisa, né? Uma pessoa que falta, uma pessoa que atrasa, né, pode gerar um gargalo. Então, falta uma pessoa que opera determinada máquina, o que faz, né? Recursos humanos tem que trabalhar essas questões também, né? Treinamento, desenvolvimento, né? Duplicidade, né, de treinamentos para diversas pessoas ou diferentes pessoas naquela mesma área de produção, por exemplo, né? Então, se alguém falta, tem outra pessoa treinada, né? Então, tem que ter esse controle de treinamentos, quem tem os treinamentos, quem pode fazer uma atividade caso alguém falte, né? Ou caso alguém atrase, por exemplo, tá? Desenvolvimento da qualidade, né? É a média da satisfação dos colaboradores. Esses dois elementos condizem, né, com a questão dos indivíduos, das pessoas, dos colaboradores na organização. Nesses dois pontos agora nós temos de novo, né, um ponto de contato interessante aí lá com o sistema Toyota de produção. Vocês vão lembrar da aula 7 que além do pilar do Just in Time, nós tínhamos o pilar Jidoka, né? Dentro do pilar Jidoka tem a valorização do indivíduo, das pessoas, a separação do trabalho da máquina do humano, né? Ou seja, valorização da criatividade das pessoas, da sua competência, plano de carreira, desenvolvimento, treinamento dessas pessoas, tá? Entra nesse quesito, é claro, né, da satisfação das pessoas, o clima organizacional, a cultura organizacional, tá? Por quê? Um clima, uma cultura organizacional ruim, né, geram desmotivação, menos produtividade, menos ganho. O que a teoria das restrições quer? O aumento do ganho e da lucratividade. Então, desmotivação é um gargalo, né? Um gargalo não físico. Né? Por exemplo, nós vimos aí, né, lá no início que nós tínhamos, né, duas classificações de gargalo, o gargalo físico e o não físico. A gente falou bastante do gargalo físico, né? Mas a desmotivação, por exemplo, é um gargalo não físico, né, que gera menos resultado. Então, trabalhar nessas questões, né, que possam ser gargalos não físicos também geram melhores resultados para a empresa. Então, conhecimento, né, treinar, desenvolver as pessoas, né, motivar, né, gerar motivação, criar um bom clima organizacional, ter situações, né, que gerem um sentimento de pertença, de grupo, né, ter plano de carreira, plano de salário, ser claro nas promoções, né, transparente, possibilitar o crescimento das pessoas dentro da organização. Tudo isso gera motivação e melhor resultado. Tá?
Claro, sempre, né, levando em consideração que são as pessoas que geram resultado. Tá? Por mais que a gente faça, né, uma otimização no equipamento, né, que a gente melhore o sistema, a gente está realmente melhorando algumas limitações, restrições físicas, né? Mas se as pessoas não estiverem motivadas, treinadas, desenvolvidas, né, eu vou ter restrições não físicas, né? Então eu vou ter um elemento anulando o outro, tá? Então por isso que a gente sempre fala que tem que cuidar, tem que desenvolver as pessoas, tá? Para que não haja essa anulação. Eu tenho o melhor sistema, tenho as melhores máquinas, mas não cuido das pessoas, né? Eu estou anulando a minha capacidade, né, de resultado, né? A gente pegar lá da física, né, duas forças, né, opostas, né, de mesma capacidade se anulam, né? E o resultante é força zero, né? Quem gosta da física aí. Pessoal, perguntas, dúvidas sobre a teoria das restrições? Sei que foi bastante coisa aí, né? Mas é bem interessante, né? Essa teoria, são vários pontos aí que merecem aí a nossa atenção, né? E uma boa aplicabilidade aí no mercado de trabalho, né? Tudo que é conhecimento e que a gente aprende, né? E pode levar para o mercado de trabalho, né? E trazer soluções, também é uma forma da gente se destacar, né? Então, quanto mais conhecimento, mais teorias, né, a respeito da gestão, da administração a gente aprende, maior capacidade a gente adquire. Com mais capacidade, a gente tem mais a oferecer e, portanto, é mais valorizado nas empresas, né? Assim que a gente cresce, desenvolve, né? Às vezes na mesma empresa, às vezes em outras, né? Mas conhecimento é sempre muito importante. Então, pergunto para vocês aí, o que acharam da teoria das restrições? Vocês acham que contribui aí no processo de trabalho, no dia a dia de vocês? Ficaram tranquilos? Ficaram com alguma dúvida? Cássio colocou ali certo. O Rio colocou tá tranquilo. E os demais? O Rio ali colocou tranquilo. Muito bem, gente. Se nesse momento vocês não tiverem perguntas ou questões aí para trazer, nós vamos fazer nosso intervalo então, 15 minutos, tá? Pós nosso intervalo, nós continuamos aqui ao vivo, né? Mas com atividades ali no Classroom, tá? Atividades que a gente vai fazendo então até as 22 horas, certo? Depois, na volta do intervalo, eu vou postar esses slides. Assim que terminar a conversão, né, dessa aula ao vivo, também vou postar ali a gravação para vocês. E aí nós vamos, então, fazendo essas atividades naquele ritmo, né, que vocês já sabem. Posto a primeira, quando a maioria tiver feito, já posto a segunda atividade. Aí no intervalo entre uma e outra, né, até que a maioria faça, fica espaço para dúvidas, perguntas, enfim, tá? Muito bem. Então vamos ao nosso intervalinho, 15 minutinhos.